Senhor presidente, submete a esta comissão, em decisão terminativa, o PLS 632, o senador Waldir Raupp, que prevê a aplicação das regras relativas à publicação dos balanços existentes nas leis de sociedades anônimas às sociedades de grande porte, mesmo quando essas empresas não estejam constituídas sob a forma de sociedades por ações. Em sua justificação, o autor argumenta que ocorreram nos últimos anos mudanças importantes na legislação societária brasileira, como a Lei 10.303, que se voltou principalmente ao desenvolvimento do mercado nacional de capitais, e a Lei 11.638, que estabeleceu regras para demonstrações contábeis das chamadas sociedades de grande porte, aquelas com ativo superior a 240 milhões ou receita bruta anual superior a 300 milhões de reais. Essas empresas, mesmo quando não forem constituídas na forma de sociedade anônimas, devem seguir as regras sobre escrituração e elaboração das demonstrações financeiras constantes nas leis das SA e devem submeter-se às auditorias independentes realizadas por auditor registrado junto à Comissão de Valores Mobiliários. Entretanto, continua a lei não prevê a publicação das demonstrações contábeis de todas as empresas de grande porte, em particular daquelas que não são organizadas na forma de sociedade anônimas e, portanto, não estão sujeitas à determinação das leis, da lei das sociedades anônimas, podendo optar por não divulgar seus balanços. Defende, então, o PLS que exige a divulgação das demonstrações contábeis por todas as empresas de grande porte para promover a transparência e a publicidade empresarial dos grandes agentes econômicos, o que é essencial para o bom funcionamento da economia de mercado. Não foram oferecidas emendas ao projeto no prazo regimental. Compete à CAI, nos termos do artigo 99 do Regimento Interno, opinar sobre aspectos econômicos e financeiros de qualquer matéria que lhe seja submetida, bem como sobre direito econômico. Como a decisão é terminativa, opinaremos também sobre os aspectos constitucionais, jurídicos e regimentais do projeto em análise. Do ponto de vista formal, não há óbice constitucional ao projeto em análise. O assunto também não figura entre as competências privativas da Presidência da República previstas nos artigos 61 e 84 da Constituição Federal. O PLS tampouco apresenta óbice no tocante à juridicidade. É compatível com o ordenamento legal vigente e acertadamente altera leis já existentes sobre a matéria de que trata. Em relação à técnica legislativa, também atende às normas de redação. Em relação ao mérito, entendemos ser a proposição oportuna e pertinente, conforme dados do ranking, por exemplo, valor 1000 de 2016, estimado pelo jornal Valor Econômico, a partir dos balanços de 2014, das principais empresas do país, todas as 1000 maiores empresas do país classificam-se no conceito legal de sociedades de grande porte, por terem faturamento superior a 300 milhões de reais. Todavia, não é possível classificar as empresas pelo tipo societário, mas conforme estimativas apresentadas na imprensa, mais de 200 das maiores empresas do Brasil são organizadas na forma de sociedades limitada. São essas que não estão, portanto, obrigadas à divulgação de suas demonstrações contábeis. O principal argumento contrário à publicação das demonstrações contábeis das sociedades limitadas é que elas não emitem ações, debêntures ou outros papéis que sejam distribuídos a grupo difuso de investidores, de forma que não haveria um interesse público no conhecimento dos resultados contábeis ou financeiros dessas importantes empresas. Entendemos que esse raciocínio parte de uma hipótese limitada sobre o que seja o interesse público, confundindo com o interesse dos investidores. A atuação de empresas de grande porte tem impacto relevante sobre diversos campos do interesse coletivo, como a arrecadação de impostos, o próprio meio ambiente e até mesmo decisões relativas a políticas públicas que impactam fortemente essas companhias, e eu dou alguns exemplos. Obviamente,
também afeta os interesses de seus funcionários, fornecedores, credores e consumidores, pelo grande impacto dessas companhias na sociedade brasileira. Vejamos, por exemplo, o impacto da indústria automobilística no Brasil, onde os maiores fabricantes são organizados na forma de sociedades limitadas e, por isso, não divulgam suas demonstrações contábeis. Por muitos anos, o setor vem recebendo benefícios públicos na forma de redução de IPI, de benefícios tributários dos estados e de proteção tarifária contra importados. Tudo isso sem o acesso público aos resultados financeiros das empresas para que especialistas possam avaliar melhor e monitorar os impactos dessas medidas, se elas resultam em benefício ao consumidor, maior geração de emprego ou apenas em maiores lucros e resultados para esses fabricantes. À medida em que você tem a operação de incentivos fiscais, você está abrindo mão de receitas para que essas, de alguma forma, possam gerar algum tipo de outro benefício para a sociedade. Outra política pública em que a avaliação de seus resultados depende do acesso aos dados dos balanços das empresas é o crédito subsidiado do BNDES. Aqui mesmo, senhor presidente, nesta comissão, nós assistimos a uma apresentação do economista e professor Marcos Lisboa, quando ele detalhou de maneira precisa que nos últimos anos o que foi concedido de operações subsidiadas pelo BNDES equivale àquilo que o Plano Marshall fez para apoiar a reconstrução do Japão na Segunda Grande Guerra. Portanto, nós estamos falando de valores superiores a 100 bilhões de dólares. São necessárias informações sobre a evolução dos investimentos e da lucratividade da empresa tomadora dos empréstimos do Banco Público para que possam averiguar com melhor precisão os efeitos da concessão do crédito subsidiado. Outro ponto favorável à publicação das demonstrações financeiras de todas as sociedades de grande porte é o estímulo ao desenvolvimento do mercado de capitais, pois muitos empresários alegam que um dos custos da abertura de capital de suas empresas está na divulgação dos resultados financeiros para o grande público, inclusive para concorrentes que mantêm sigilosas suas informações financeiras e, com isso, conseguem algum tipo de vantagem competitiva. Ao tornar públicas as demonstrações contábeis das grandes empresas, independentemente do padrão societário adotado, eliminamos essa vantagem competitiva das sociedades limitadas e estimulamos a abertura de capital e, assim, o desenvolvimento do mercado de capitais nacionais e, evidentemente, a transparência necessária nesse complexo mercado. Concordamos, entretanto, com uma das críticas à necessidade de divulgação das demonstrações financeiras das sociedades limitadas de grande porte, ou seja, o custo da publicação obrigatória na imprensa oficial e em jornais de grande circulação, conforme prevê o artigo 289 da Lei das SAs. Dada a evolução da tecnologia nas últimas décadas, acreditamos que a melhor forma de disponibilizar as demonstrações contábeis das empresas abrangidas por esse projeto é em sítios na internet, onde o histórico de informação poderá ser consultado a qualquer momento e os dados de interesse do usuário das informações poderão ser disponibilizadas, inclusive, em formatos mais adequados para a sua manipulação. Assim, propomos exigir que sejam publicados balanços apenas na forma resumida na mídia impressa para não gerar custos adicionais e demasiados às empresas e a divulgação da íntegra dos documentos no site ou sítio da Comissão de Valores Mobiliários e da própria empresa para facilitar o acesso público da informação. Ou seja, as empresas não estariam obrigadas a publicações em periódicos dos seus balanços na íntegra, mas os mesmos balanços seriam obrigados a estarem publicados. Resumidamente, eles podem fazer essa opção nos jornais impressos,
mas estariam obrigados a publicar nos seus sites online para que todos aqueles que tivessem interesse pudessem acompanhar e até monitorar, sobretudo, os grandes e impactantes incentivos fiscais que são concedidos a essas companhias. Pelo exposto, o voto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é pela aprovação do projeto de lei na forma do substitutivo que apresento. Artigo 1º. O artigo 3º da Lei número 11.638 passa a vigorar com a seguinte redação. Aplicam-se às sociedades de grande porte, ainda que não constituídas sob forma de sociedades por ações, as disposições da Lei número 6.404 sobre escrituração, elaboração, e aqui há a diferença. Escrituração e elaboração já constam para empresas de pequeno e médio porte, mas não constam para as empresas de grande porte. Nós estamos incluindo aqui escrituração, elaboração e publicação de demonstrações financeiras e a obrigatoriedade de auditoria independente por auditor registrado na Comissão de Valores Mobiliários. Considera-se, parágrafo 1º, considera-se de grande porte para fins exclusivos dessa lei a sociedade ou conjunto de sociedades sob controle comum que tiver no exercício social anterior ativo total superior a 240 milhões de reais ou receita bruta anual superior a 300 milhões de reais. Parágrafo 2º. As sociedades de grande porte que não sejam companhias abertas poderão atender às exigências de publicação previstas no CAP com a divulgação de suas demonstrações financeiras de forma resumida por meio de publicação em jornal de grande circulação editado na localidade em que está situada a sede da companhia, conforme determina o parágrafo 2º da Lei 13.043, no seu artigo 19, com divulgação da íntegra dos documentos no sítio da Rede Mundial de Computadores, da Comissão de Valores Mobiliários e da própria empresa. No artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É como relato, senhor presidente.